Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. Hoje vamos mergulhar em um campo que provoca muita curiosidade. Fala, meu preto, minha preta, tá começando mais um episódio. E o assunto de hoje é a parapsicologia, que é um ramo da psicologia que desperta muito interesse, muita curiosidade nos outros. E trouxemos aqui um especialista da área, estudioso, que está há um tempo, que escreveu até o seu livro. E damos as boas-vindas a você, Maurício. Muito obrigado, meu amigo, para você falar um pouco para a gente assim de como funciona esse mundo assim a respeito de ciência, a respeito de ficção, certo? Às suas ordens. E para começarmos, na definição mais simples e objetiva, o que é a parapsicologia? Bom, antes de definirmos com nomes técnicos, podemos definir como a ciência do mistério. Sim. Adoro isso. Maravilha. Mistério. Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre presenciou e testemunhou fenômenos misteriosos relacionados com o homem. Então, aqui tem uma recomendação para quem quer começar o que é parapsicologia. E Robert Amadou, que era um parapsicólogo francês, ele definiu ela como a ciência que estuda os fundamentos verdadeiros ou falsos de todas as religiões. Uau. Padre Quevedo, que é famosíssimo parapsicólogo do Brasil, ele definiu ela também como a ciência que estuda os verdadeiros ou falsos milagres de todas as religiões. Uau, incrível. Então engloba tudo. Engloba tudo. Tudo que for misterioso, de aparência inexplicável, que parece ser sobrenatural, é de interesse da parapsicologia. Incrível. Então você acredita nisso? Acredito no sobrenatural também, mas nem todos os fenômenos que a parapsicologia estuda são sobrenaturais. O que parece bastante, geralmente o que parece sobrenatural, ela traz uma explicação natural e científica. Então, aquela variedade de fenômenos que a gente considera sem explicação, na verdade, há uma explicação, então, e são pouquíssimos que não têm explicação nenhuma. Então, Maurício, podemos dizer assim que fica uma balança equilibrada entre a ciência e o sobrenatural. O sobrenatural. Maravilha. Porque, claro, como ela estuda o que à primeira vista parece ser sobrenatural, ela começou o que era dever da ciência tradicional, convencional, só que a ciência de antigamente não se interessou. Porque ela só se interessava pelo regular, pelo comum, etc. E esses fenômenos são irregulares, incomuns, espontâneos. Então, ficaram nas mãos das religiões. Uhum. Então, cada religião foi explicando a seu modo, a gosto do consumidor. Nossa. Então, temos mais de 60 mil religiões, cada uma interpretando esses fenômenos da sua forma. Então, a parapsicologia veio dar esse basta, e podemos também definir ou descrever como o conjunto dos ramos da ciência, então envolve física, química, medicina, todos os ramos da ciência estudando o incomum, o parapsicológico, a margem da psicologia, a margem dos fenômenos comuns. Então, hoje em dia, só nos Estados Unidos já tem mais de 60 universidades que estudam parapsicologia. Muitos cientistas da NASA também estão envolvidos nesses estudos, em laboratórios, onde envolve esses fenômenos de mover objetos, entre outros muito, porque também é uma variedade de fenômenos que a parapsicologia estuda. Maurício, e por que de fato a parapsicologia desperta tanto interesse assim nas pessoas que a escutam pela primeira vez? Por exemplo, eu fui eu tô assim, sabe, ligado desde do início da nossa conversa, antes da gente começar a gravar, então. E ele fala muito bem, né? Uma dicção bem culta. Por que desperta esse interesse assim quem escuta pela primeira vez? Precisamente pelo seu relacionamento com a religião. Dizia Freud que o interesse pela religião é uma neurose universal. Uhum. Então,
então todos são neuróticos, né? Se todos somos, quem são os normais? Porque o miolo nós encontramos em todas as religiões, que fala sobre sobrevivência, prêmio, castigo, que é o miolo que você encontra em todas as religiões. Então, a parapsicologia, além de buscar quais são os fundamentos de cada religião, será que essa religião ela tem algum fundamento? Será que ela tem algum milagre que fundamenta ela? Porque existem 60 mil, em média, né? Todas dizem que são reveladas por divindades, entidades, etc. Qual é a que realmente foi revelada? Essa é a primeira pergunta que alguém que tem cabeça pode fazer. Se foi revelada, tem que estar assinada por aquele que revelou. Como saber se essa assinatura é um verdadeiro milagre e não um falso milagre? Essa é a importância da parapsicologia. Saber se é um milagre ou não. Porque o milagre ele é um fato observável no nosso mundo. Se é um fato observável, fatos observáveis pertencem à ciência. E a ciência que estuda esses fatos é a parapsicologia. Então ela vai purificando a fé. Muita gente acha que não, a parapsicologia tira a fé do povo. Ela não tira a fé. Ela vai tirando as superstições, as crendices. E principalmente aqui, que somos do norte, temos muitas superstições e crendices enraizadas em nós mesmos. Quem nunca ouviu falar quando vai no interior, escuta de lendas, de mortos, de extraterrestres. Batida Pereira. Batida Pereira e por aí afora, né? Então, a parapsicologia como ciência, ela vem dar um basta nisso. E ela vai dizer, não, isso tudo é lenda, tudo é superstição, e vai mostrar só os fatos. Pode ser no sentido de impor limite também, assim, né? Impor limite, senão cada um acredita no que quer, fala o que quer. Realmente, cada um pode acreditar, né? Mas comprovar com fatos, aí já não são todos. É incrível, cara, literalmente, né? E o que é exatamente a telepatia? A telepatia, ela é uma faculdade, diríamos, da nossa alma. Porque todo ser humano, ele é uma unidade feita de corpo e alma. Então, se nós temos alma, nós temos um efeito espiritual porque a nossa alma é espiritual. Então, a telepatia, ela é uma percepção extrasensorial que não depende dos 5 sentidos. Porque os 5 sentidos, eles dependem do nosso corpo. Então, através do nosso corpo, a gente pode ter uma comunicação sensorial, que é o fenômeno da hiperestesia indireta do pensamento. Na presença, a pessoa que é sensitiva, ela pode adivinhar o pensamento da outra através dos sentidos. Porque tudo que a gente pensa, o nosso corpo emite sinais. E o sensitivo é aquele que capta esses sinais e consegue interpretar. E que geralmente é comum em terreiro, né? O pai de santo revela algo que só a pessoa sabe, ou o pastor faz aquelas revelações. Sim. Que na verdade não é Deus que está revelando, mas é o inconsciente do pastor que está adivinhando o pensamento da pessoa. Tanto que a pessoa que é sensitiva, que só adivinha pela hiperestesia, pelas sensações, se a gente afastar as pessoas, ela não consegue mais adivinhar. Porque é um limite físico. E a telepatia é extrasensorial, não depende dos sentidos. É realmente uma faculdade espiritual, porque se é espiritual, não depende do tempo, da distância, da matéria. Então, o mecanismo é quase igual. Só que eu posso adivinhar o pensamento de outro a qualquer distância, porque não depende dos sentidos. É uma faculdade que vem da alma, é espiritual. Mas, no caso, a hiperestesia é algo que fosse só se tivesse proximidade? Sensorial, que depende dos sentidos. Incrível, cara. Eu tô viajando aqui. Eu imaginei que fosse mental, aí ficou uma mistura de mental com fenomenal, com espiritual. E, Maurício, e a respeito do Chico Xavier, assim? Porque, assim, muitas pessoas conseguiam realmente comprovar de que ele estava psicografando pessoas que se foram, né? Que se foram da família, assim, sabe? Comprovava com bastante convicção de que era eles. Como tu explica, assim, esse fenômeno dele? A psicografia não chega nem a ser um fenômeno parapsicológico, é psicológico. É a chamada escrita automática. Andar se aprende andando, falar se aprende falando, escrever se aprende escrevendo. Então, Chico Xavier, ele automatizou a escrita. Ele lia muito.
leu mais de 400 autores. Então, ele aprendeu o estilo literário de cada autor. Então, daí ele psicografou no estilo dos autores e, como ele era espírita, talvez sabendo disso ou não, dizia que era o espírito daquele autor que incorporou nele e ele escrevia no mesmo estilo. Mas interessante é que o espírito guia, vamos chamar assim, do Chico Xavier, ele mesmo dizia que era Emmanuel, senador romano dos tempos de Cristo. É uma contradição tremenda. Por quê? Primeiro que Emmanuel não existe, é Emanuel. E com o som tônico na última sílaba. Emanuel, dos tempos de Cristo, em Roma, impossível, porque Emanuel é um título cristão dado a Jesus Cristo. Então, nos tempos de Cristo, ninguém em Roma poderia se chamar Emmanuel, nem Emanuel, né? Então, e outra coisa, senador romano deveria falar latim. Padre Quevedo chegou a desafiar ele a que Chico Xavier psicografasse em latim. E Chico Xavier não sabia nem o ABC em latim. Então, por aí a gente já consegue desmontar toda a crença por trás disso. Agora, o fato dele conseguir escrever, a questão de escrever igual a alguém que já morreu, etc., ele poderia ser um homem muito bom, um homem muito sincero. Mas tinha uma máfia por trás disso. Olha. Antes da pessoa chegar até ele tinha uma equipe que investigava. Sabia, era isso que eu desconfiava. Então a pessoa entra ali, quem é que morreu, quem você procura, quando morreu, de quem morreu. Então, antes da pessoa chegar no Chico Xavier já tinha todas as informações. Então, ele fazia um texto que poderia se encaixar na vida de qualquer um, dando aquelas informações precisas. Então, tu afirma que ele era uma fraude. Pode ser que sim. Não, porque é assim que algumas pessoas chamam ele, sabe? Chamam realmente que ele... Justamente por causa dessa suspeita muito grande. Ele tinha aquela máfia, porque não sabemos se ele realmente fazia a fraude consciente ou inconscientemente, porque também tem a fraude inconsciente, onde tu tá fazendo o truque, a fraude, e não tá percebendo que tu tá fazendo um truque, né? Então ele poderia fazer uma fraude inconsciente e a máfia tava se aproveitando para dar esse engajamento pro espiritismo, né? Então, assim, mas eu não posso negar que alguma ou que outra vez poderia ocorrer um fenômeno parapsicológico, até mesmo da hiperestesia indireta do pensamento, da pessoa chegar e ele captar por IP, o que a pessoa sabia do falecido. Então, ela poderia escrever se baseando nisso. Ou até mesmo telepatia. Ele poderia telepaticamente captar informações de quem já morreu, porque a telepatia é sempre vivo sobre vivo. Um exemplo aqui fácil. Por exemplo, você conhece alguém que já morreu. Eu não sei quem é. Se eu tiver a manifestação telepática, eu posso adivinhar tudo sobre essa pessoa que já morreu, adivinhando daquilo que você sabe. Que só ele sabia. Que só ele sabia. Tanto que a pessoa vai lá, não, realmente ele falou algo que ninguém sabia. Como que comprova que ninguém sabia? Aí fala, eu comprovo porque só eu sabia. Explicou tudo. Ele adivinhou de você que você sabia. Então, podemos dizer de fato então que ele chutou. Não chutou. A telepatia é um fenômeno real. Tu adivinha o pensamento do outro. Entendeu? Então, desde que estiver próximo, né? Desde que estiver próximo. Se for IP ou se for telepatia que não precisa da presença, que é quando a gente adivinha, por exemplo, coisas de alguém que está na China, no Japão, que eu nem conheço, mas de repente a informação chega. Entendeu? Nossa, incrível, cara. Maravilha. Então, isso aí explicaria a imortalidade da alma? Sim, porque se todos nós temos esses efeitos espirituais, significa que nós temos uma causa espiritual, porque ninguém dá o que não tem. Se nós temos uma causa espiritual, ela não pode deixar de existir. Eu poderia ousar dizer que nem Deus pode aniquilar uma alma humana, porque foi o próprio Deus que criou a alma espiritual. Se ela é espiritual, necessariamente ela tem que ser imortal. Só um ser infinito
poderia aniquilar uma alma, porque só um poder infinito, que é o mesmo que criou, é o poder inverso, para aniquilar. Só que, para ser um poder infinito, esse ser tem que ser perfeito. Para ser perfeito, ele não pode fazer nenhuma imperfeição. Se esse ser aniquilasse uma alma que necessariamente foi criada para ser eterna, ele estaria causando uma imperfeição, um pecado contra a natureza. Se causasse essa imperfeição, não seria perfeito. Se não fosse perfeito, não seria infinito. Se não fosse infinito, não seria Deus. Sim. Então, filosoficamente, nem Deus poderia aniquilar uma alma. Então, com isso, eu posso dizer que a nossa alma ela é imortal. Então, se ela é imortal, ela sobrevive à morte. Então, após a morte, eu posso dizer filosoficamente que a vida continua. Eu acredito nessa... E juntando com a ciência, porque aqui a gente trata de ciência e religião. Hoje, a ciência sabe que a alma não pode existir fora do corpo, porque somos uma unidade corpo-alma. E isso a igreja sempre soube, usando o nome da ressurreição. Eu já ia tocar nesse assunto, cara, nesse tópico. Ressurreição. Porque se nós temos uma alma imortal que tem que sobreviver após a morte, mas ao mesmo tempo a ciência diz que essa alma está em um corpo, está animando um corpo físico, e essa alma não pode separar nem por uma fração de segundo, como é que acontece após a morte? Então, a mesma alma que anima esse nosso corpo físico, ela vai trocando os nossos elementos físico-químicos. À medida que nós vamos morrendo aqui nesse nosso mundo material, nós vamos ressuscitando em um mundo sobrenatural, num plano espiritual. Muita gente acha que com a morte a alma se separa do corpo e fica esperando na eternidade, até o fim do mundo, o julgamento. E isso não tem sentido nenhum. Concordo. Porque se após a morte, qual é a melhor definição de morte? É a saída do tempo e a entrada na eternidade. A eternidade, ela é conhecida como uma dimensão sem tempo. Eternidade é um eterno agora. Então, se não tem tempo, não faz sentido nenhum a alma ficar esperando numa dimensão que não tem tempo para esperar, para depois se unir ao seu corpo. Não. O que tiver que acontecer, tem que acontecer até o momento da nossa morte. E a morte não é instantânea. Ela dura um processo de semanas. Então, nesse processo, hoje, quando alguém morre, a pessoa vai muito mais viva para o caixão do que a morta. Porque após a morte clínica, né, que é o primeiro instante, se pode fazer transplante de órgão, unhas crescem, o cabelo cresce, porque tem células vivas ali. Então, até que morra todas as células, vai em média 21 dias. Então, nesse processo de 21 dias, é o mesmo processo que acontece o julgamento, a ressurreição, purgatório. Quando acabar a última célula viva, a pessoa já está na eternidade ressuscitada com o seu corpo e a sua alma, porque não pode existir alma sem corpo. Mas você falou que leva uma semana para a morte, né? Em média, 21 dias, uns mais, outros menos. Mas tem aquelas pessoas que morrem de acidente? Cremada pode ser, né? Vamos supor, exemplo. Tem um acidente, a pessoa morreu no acidente. Ela não esperou uma semana, um tempo para morrer. Morte instantânea. É, isso. No caso, seria a morte clínica também, né? Sim. Mesmo a pessoa que morre de acidente, ela vai também passar por um processo de morte até morrer a última célula. Porque até a morte instantânea, que a gente chama, todos os órgãos eles não morrem na hora. Todas as células não morrem na hora. É gradativo. Dura dias e semanas. Então, enquanto houver uma célula viva naquele cadáver, a alma espiritual daquela pessoa ainda está ali. A pessoa ainda não está no outro mundo, na eternidade. Ela ainda está aqui. Então, quando enterra a pessoa, a alma ainda está ali? A alma ainda está ali. A alma só deixa... a alma só deixa de atuar quando morre a última célula. Porque qual é a finalidade da alma? Animar. A alma vem do latim anima, que é o sinônimo de animar. Ou seja, é ela que dá a vida às células. Então, enquanto tiver célula, é aquela única alma espiritual do ser humano que está animando aquela célula.
Incrível. Eu posso te pegar de lá pra casa? Maurício, tu disseste aí uma coisa que me deixou encucado. Tu disseste que a alma e o corpo não podem se separar nem por um segundo, certo? E aquelas pessoas assim que entraram num processo clínico de... Digamos que elas morreram, aí a alma saiu do corpo, depois elas voltaram, que foi o caso da Andressa Urach, quando teve a infecção na perna e tudo mais. Ela afirma que a alma dela saiu do corpo dela, aí que ela viu vários espíritos. Tu chegou a ver o relato? É incrível, Conheço, né? conheço. Aí depois ela diz assim que é como se Deus tivesse dado uma segunda chance para ela e a alma dela voltou pro corpo. Aí ela ressuscitou. Como é que tu explica mais ou menos esse processo, como já que tu disseste que não podem se separar nem por um momento? Não só esse caso, há muitos casos. Isso, vários. Teve coma? Isso, a questão do coma. É a experiência também fora do corpo que a gente chama, né? Bom, geralmente é uma terça parte da população que passa por essa experiência quando está no coma. Não escolhido. É o que a gente chama também de fenômeno parapsicológico, porque ele está à margem do comum. É raro, é espontâneo. Então, não são todos que estão em coma que vão passar por essa experiência. E também não são todos que têm o mesmo tipo de visão. Tem gente que vê demônios, tem gente que vê espíritos de mortos, tem gente que vê um túnel, aquela luz no fim do túnel, né? Então tem essa lenda de que todo mundo vê igual, mas não. Depende também da crença. A experiência fora do corpo, ela pode ser feita até por hipnose. É comum. Então, mas não é que a alma sai do corpo, é uma sensação. Alguns chamam de... Aliás, os médicos chamam de autoscopia. É quando a pessoa tem uma alucinação de que ela está se vendo de fora. Ou a parapsicologia, ela chama esse fenômeno de experiência fora do corpo, fundamentando no ectoplasma. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o ectoplasma é aquela mesma substância que produz os fantasmas. Que geralmente, quando a gente vai pesquisar sobre fantasmas, até em filmes, né? A Gasparzinho, representado como uma fumacinha branca, etc. Isso tem fundamento. Até a cor é até mesmo? A cor. Porque o ectoplasma, ele é essa substância como se fosse vape, né? Para falar numa gíria que a gente conhece, né? O vape, o narguile, aquele tipo de vapor é muito semelhante ao ectoplasma que sai do nosso organismo. Só que às vezes ele sai tão fraquinho que não dá pra gente ver. Inclusive, é o mesmo ectoplasma, geralmente, quando o cachorro tá latindo para o nada, a gente fala que é um espírito que ele tá vendo. No caso, seria... O ectoplasma de alguém que tá ali próximo. E aí o cachorro... Porque o cachorro é mais sensível. Então ele consegue ver a substância que tá ali. E como aquilo ali para ele não é normal, não é comum, ele vai latir. Ele vai latir contra. Ou então é muito comum aquelas fotos de fantasma, onde a pessoa vai tirar foto e ela afirma que aquela pessoa que aparece ali não estava ali. Que seria o fantasma, né? Mas ninguém viu ninguém ali, mas saiu na foto. Porque a lente da câmera, às vezes, é mais sensível do que o nosso olho. Então ela consegue captar o ectoplasma. Então, na experiência fora do corpo, o ectoplasma ele é como que uma extensão do nosso corpo. Tanto que os parapsicólogos, quando eles foram estudar o fantasma, que se chama fantasmogênese, a produção do fantasma, houve uma médium chamada Eva Carriere. Ela fazia ectoplasma, imagens ectoplasmáticas. E quando ela produziu um fantasma, eles foram tentar espetar o fantasma para ver se o fantasma tinha alguma reação. Quando eles espetavam o fantasma, era a médium que sentia a dor. Caraca. Justamente porque é uma extensão do organismo. Tentavam cortar o ectoplasma para guardar as 7 chaves, para depois analisar com mais calma e etc. Quando abria, o ectoplasma não estava mais lá, porque ele é reabsorvido pelo organismo. Tanto que a médium e outros que fizeram esses testes, quando eles produziam o ectoplasma, eles perdiam peso, que geralmente era o peso correspondente do fantasma.
E aí, quando o fantasma se desfazia, o médium voltava com o peso original. Então, tudo isso contribuiu para a ideia de que os fantasmas é uma substância feita do próprio organismo da pessoa viva. Tanto que nas casas assombradas, se a gente afastar todas as pessoas vivas a mais de 50 metros, a parapsicologia dá $10.000 a cada um se aparecer um fantasma ali. E nunca apareceu. E o desafio já tem mais de 100 anos. Bora fazer? Bora tentar nós três, então. Bora. Mas tu já teve alguma visão, alguma experiência assim? Eu tive o que eu posso chamar de alucinação. Não chegou a ser parapsicológico. Mas pretendo, né? Eu tô começando agora na área de investigar e pessoalmente. Só que quando tu disseste alucinação, ou uma pessoa de fora ouvindo vai ver de forma depreciativa. O que seria, assim, de fato, essa alucinação? A alucinação, ela parece muito real para quem tá tendo. Porque tu tá vendo ali uma imagem nítida, a cores. Às vezes sente o cheiro, né? Sente o cheiro, porque muita gente pensa que a alucinação é só visual. Não é visual. Existe alucinação em todos os 5 sentidos. Quantas vezes, não sei vocês, mas alguém já não pode sentir um cheiro de comida que não tá tendo ali? Sentir um fedor que não tá tendo. Às vezes tem pessoas que têm a alucinação tátil, que é quando sente uma mão tocando quando não tem ninguém ali. Isso é alucinação também. Pois é. Eu tirava dedo por dedo e fechava de novo. Exatamente, isso é alucinação tátil. Tu tá sentindo, mas não tem nada ali. Porque é uma coisa que vem de dentro para fora. Igual a visão. A nossa visão, né? A gente tá vendo coisas objetivas, externas. Coisas de fora para dentro. Na alucinação é inverso. A tua mente consegue projetar a visão de dentro para fora. Então ela não recebe, ela projeta. A mesma coisa. Isso engloba também o déjà vu? O déjà vu, que vem do francês e do italiano, é sim, né? É a sensação de já visto, Sim. né? Só que pode ser a alucinação, mas tem outras hipóteses, até mesmo para a psicológica. Existe um fenômeno que se chama pantomnésia, que é a memória de tudo. A nossa mente inconsciente arquiva tudo, não esquece nada. A partir do terceiro mês de vida uterina, o feto já começa a armazenar a memória. Então, pode ser, e tem muitos casos assim. Por exemplo, eu conheço um, que eu não vou lembrar agora o nome, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma mãe levou a bebê, que estava com a babá, que foi numa antiga escola. Uhum. Depois, essa jovem voltou lá 16 anos depois. Nunca tinha ido mais lá. Quando já era uma empresa. E aí ela chegou nessa empresa e teve aquilo ali, né? Uma sensação de que eu já estive aqui. Aí os espíritas vieram, isso é prova de reencarnação. Que nada. A reencarnação é uma explicação simplista. Acontece que ela começou a falar, aqui era a sala da diretora, aqui era um depósito, assim, assado, né? Mas aí foram investigar e viram que ela tinha ido lá quando era uma bebê e nunca mais tinha voltado lá. Então, quando ela voltou, o inconsciente ficou excitado e veio à tona a lembrança de quando ela era bebê. Nossa, cara, isso daí parece algo impossível. Parece. E isso explica, às vezes, muitos casos, quando a pessoa ainda está dentro do ventre da mãe. Às vezes, é uma explicação para o homossexualismo, por exemplo. Porque tudo aquilo que a mãe pensa, sente, etc., o feto vai arquivando. Então, às vezes, aquela mãe que não aceita que o filho é homem e queria que ele nascesse mulher. E aí a criança está arquivando aquela ideia ali. Daí quando ela vai nascer, ela cresce tendo essa ideia de que não era para eu ter nascido assim, era para eu ter nascido uma mulher. E às vezes ela nem sabe disso. Não estou falando que todos os casos são assim. Eu estou falando que pode explicar.
porque muitos Tudo outros uma hipótese, fenômenos, né? uma hipótese, porque muitos fenômenos que a gente vai apresentando ao longo da vida, às vezes é porque foi um fato que aconteceu quando a gente ainda estava no ventre da mãe, que a nossa memória arquivou, etc. E daí explica muitos casos de aparente reencarnação, o déjà vu, a gente vai em um local que não lembra mais, mas quando chega, eu já estive aqui antes, mas não. Ou hiperestesia, que eu já falei antes. Eu chego em um local que eu nunca estive realmente, mas estou captando de um outro que já conhece o local. E aí surge naquela mente assim de que eu já estive aqui antes. Não, Ou já vivi, tô captando do outro que já esteve aqui. interessante, Entendeu? né? Geralmente, ou então a gente vê outro exemplo. Tô vendo um filme que mostra alguma região de Paris. Depois eu esqueço do filme. Aí quando eu chego lá no local, eu já estive aqui antes. Que nada, foi do filme que tu viu. Pior, né? Então, me explica, por exemplo, eu tinha uma experiência, tinha um senhor que eu gostava muito, eu sempre visitava ele no hospital. Aí um dia, uma semana antes dele morrer, eu não pude ir. Aí o filho dele tinha ido lá, deu uma camisa pra ele, branca, com várias cruzinhas marrom. Só que eu não tinha visto a camisa. Só que no dia que ele morreu, eu tava dormindo e eu vi ele vindo com essa camisa, com uma calça. No sonho? No sonho. Aí ele veio, olhou pra mim, jogou beijo e foi embora, virou de costas e foi embora. Aí eu falei pro filho dele, né, contei a história. Ele falou, Laurinha, e a semana passada que ele não foi, eu dei essa camisa pro meu pai. O que explicou isso? É um ótimo caso de telepatia. Porque você estava à distância dele, né? Tava, bem distante. Então, descarta a hiperestesia, porque você não captou, através dos sentidos, esse acontecimento que ele sabia. Como ele estava ausente, você teve um sonho telepático. Você captou a camisa que ele deu para ele e no seu sonho projetou ele usando a camisa. Então você me diz que você não acredita na reencarnação. De jeito nenhum. Justamente por causa da ressurreição. Se não existe alma sem corpo, não tem como a alma sair do corpo para depois reencarnar em um outro corpo. Maurício, bora para um tema muito polêmico. Esse é o feitiço mal olhado. Ai, gosto muito. Boa pergunta. Eles são estudados pela parapsicologia? São chamados de subjugação telepsíquica, que podemos chamar também de hipnose paranormal. Porque na hipnose, a gente tem aquela ideia até um pouco equivocada de que o hipnotizado ele está sendo subjugado pelo hipnotizador. Então, no feitiço seria algo semelhante. O feiticeiro estaria subjugando à distância o hipnotizado à distância, né? Então, por isso a gente usa o termo hipnose paranormal. Acontece que o mérito nunca é do feiticeiro. O feiticeiro não tem poder nenhum. Por isso que eu peço a todos os feiticeiros do Brasil, da África, de todo mundo, os maiores, façam-me feitiço, por favor. O maior que vocês quiserem. Rapaz. Não tem poder nenhum. O mérito é da vítima. O problema está na vítima. Ou seja, se a vítima não acreditar... Não pega nada. Tu fala a respeito da vulnerabilidade mental, então. Exatamente. Se a pessoa for supersticiosa, se ela pelo menos duvidar, porque tem gente que fala assim, eu não acredito, mas eu também não mexo. Só essa dúvida já é uma porta para o inconsciente te adoecer. Porque se a pessoa ficar assim, eu não pego em despacho, porque senão eu posso ficar enfeitiçado, né? Ou então assim, não, eu não acredito nisso, mas também eu não mexo. Você é um excelente candidato a ficar enfeitiçado. Então, não acredite. Dê gargalhada do feiticeiro, porque o feiticeiro não tem poder nenhum. Acontece que a vítima ela pode adivinhar telepaticamente a má intenção do feiticeiro, pode adivinhar o que o feiticeiro quer fazer. Por exemplo, é muito famoso agulhas que aparecem no corpo. Sim. Já conhecem? Sim. Então, dizem que é do voodoo, né? O boneco de voodoo, que o feiticeiro tá lá enfiando as agulhas e realmente a vítima aparece com agulhas dentro do corpo, dentro da pele do corpo. E a parapsicologia vem e entende esse fenômeno como o aporte. A mesma energia do nosso corpo que produz o ectoplasma, que consegue mover objetos, ela consegue usar um termo
que muitas pessoas usam. Ela consegue teletransportar as agulhas que estão ali próximas dentro do corpo dela. E aí ela vai atribuir isso ao feiticeiro, porque ela não tem uma explicação natural para aquilo, sendo que tem. A explicação é essa. Tanto que a mesma regra, se afastar as agulhas a mais de 50 metros, a vítima não consegue fazer surgir nenhuma agulha dentro dela. Porque no aporte, que é esse fenômeno de teletransporte, o objeto ele é aquecido, os átomos são acelerados pela nossa força a ponto de se desmaterializar. E aí, dirigido pelo nosso inconsciente, consegue atravessar a pele e depois ele volta ao seu estado normal dentro da vítima. Pele. Assim como as imagens que choram. Quem nunca ouviu falar? Foi a que me chamou a atenção no teu livro. Exatamente. Isso também é aporte. Muitos desses casos, quando não é fraude, que é a primeira hipótese, que a parapsicologia tem que lidar com truque. Muitas pessoas fazem truque para querer fama ou enganar os outros, etc. A primeira hipótese é o truque. Quando não é truque, quando se fizeram exames nessas imagens que choram sangue, o sangue geralmente era da dona da imagem, geralmente sangue de menstruação, ou quando a imagem chorava lágrimas, fazia o exame e eram lágrimas da dona da imagem. Então, tudo isso contribui para a hipótese do aporte, um fenômeno parapsicológico que depende da pessoa que está perto da imagem, das agulhas. Então, a pessoa enfeitiçada é aquela que adivinhou telepaticamente que estão com um voodoo dela, e aí ela consegue transportar as agulhas que estão ali próximo dela dentro da pele. Para tirar é fácil. Mas aí vão aos médicos, né? Mas como que as agulhas entraram? Porque alguns falam, né? Não, esse fenômeno não existe. Muita gente fala, né? Isso é impossível. Mas como que as agulhas entraram? Não tem marca de nada, né? Então, foi aporte. Teletransportou para dentro da pele. Uau, cara. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, o Lucas está lhe fazendo umas perguntas, você não está vendo o que o Lucas está vendo aqui, você está vendo exatamente Incrível. a imagem que está aqui. Você está vendo? Você tem acesso? Aporte significa... Foi. Aporte é como se fosse o quê? Fraude, mentira? O aporte é o fenômeno parapsicológico real, de efeito físico, onde o meu inconsciente consegue dirigir a minha força física para teletransportar objetos. Por exemplo, se eu tivesse a manifestação do aporte, eu ia conseguir fazer esse copo desaparecer daqui e aparecer do outro lado da parede. Isso é o aporte. Porque a minha força física ia acelerar os átomos até ele sumir. Porque isso a própria física demonstra isso. Quando ela vai acelerar os átomos, o objeto ele some, porque ele vira puramente energia. E energia é invisível. Por exemplo, energia do ímã, que tu sente, mas não vê. A energia do controle remoto, que tu não vê, mas ela tá ali ligada para lá. Então, a energia pura, ela é invisível. Então, quando eu acelero os átomos a tal rapidez, ele se converte em pura energia. Por isso que o objeto desaparece, podendo atravessar qualquer obstáculos a menos de 50 metros. Porque como é uma força física, toda a energia física se transmite inversamente proporcional ao quadrado e à distância. Tem o limite físico, porque é física. Então, por isso que eu não posso fazer um aporte de esse objeto sumir daqui e aparecer a mais de 50 metros. Porque a minha força física não vai chegar até lá. Então, sempre é a menos de 50 metros. Por isso que a parapsicologia dá o limite de 50 metros. Porque sabe que nunca passa disso. Então, se fosse demônio, espírito, isso não ia ter importância nenhuma. Por isso que eu desafio o demônio, espírito, Exu, orixá, não vão fazer tudo. Não vão fazer esses fenômenos. É a mesma coisa que diz a respeito da amarração amorosa, que a pessoa faz a amarração de uma pessoa, aí que fica alguns espíritos no ouvido daquela pessoa que está sendo enfeitiçada, olha, fica com aquela e tal. Isso tem alguma explicação a respeito disso? O mecanismo é igual. A vítima capta a intenção da pessoa que está apaixonada, fazendo as amarrações,
Como a captação é a nível inconsciente, ela não tem consciência dessas coisas. Ela só sente que tem que ter uma atração por aquela pessoa. Porque ela não está percebendo que ela está adivinhando inconscientemente que a outra está querendo que ela deseje ela. Então, na verdade, o mecanismo é igual. O mérito é sempre da vítima. O feiticeiro não tem poder nenhum. Se eu sou supersticioso, então o meu inconsciente adivinhando isso, que estão fazendo uma amarração para que eu me apaixone por alguém, eu vou começar a ter sentimentos de paixão por esse alguém. Porque o meu inconsciente está captando esse desejo. Então, aos poucos, vai se realizando. Agora, se eu não sou supersticioso, não acredito em feitiço, em amarração, etc., eu vou me apaixonar só porque eu quero, vou ficar doente de feitiço só quando eu acreditar nisso. Então, dê gargalhada limpa do feiticeiro. O feiticeiro não tem poder nenhum. Para resumir tudo isso que ele falou, é a mente. É a mente da vítima. E o mais incrível, Maurício, que pela tua explicação, são todos charlatões, né? Então eles Todos realmente charlatões. enriquecem com isso, cara. Se tu vê se no TikTok tá cheio de pessoas que... Fazendo live, hein? Eu vejo muito, e o povo cai. E a última pergunta, no caso, como é que as pessoas adivinham a respeito do tarô e o jogo das pedrinhas? Existe uma técnica dentro tanto da área psicológica quanto do ilusionismo que se chama mentalismo. E dentro dessa área existe a leitura fria, que é o fundamento das cartas de tarô, astrologia, que é os signos, etc., né? O que é a leitura fria? São afirmações generalizadas que se encaixam na vida de qualquer pessoa. Tá. Mas aquela pessoa que tem essa crença prévia, ela vai lendo aquilo e vai se identificando com aquilo. Sim. E vai dizer, não, realmente isso é pra mim. Eu tenho um amigo, o Renan, que é do seminário, e ele sabe jogar as cartas de tarô, só que ele não é charlatão. Ele quis aprender o truque justamente para desmascarar. Ele me deu as cartas, jogou as cartas comigo e realmente é impressionante como tu, à primeira vista, parece que tá falando algo só sobre você. Mas aí ele me enviou o PDF onde ensina os significados de cartas de cada uma. E são muitas cartas onde tu jogando, alguma coisa vai bater com a tua vida, assim como vai bater com a vida de qualquer pessoa. Então, todos os cartomantes também são charlatães. Todos eles sabem a técnica da leitura fria. E eu digo mais, a leitura fria, ela é tão convincente que ela é usada pelos videntes, que tem essas coisas de adivinhar o futuro da outra, de né? Ler as mãos. De ler as mãos, etc. O que acontece? Nessas sessões de videntes, adivinhos, etc., eles conseguem deduzir o teu futuro ou alguma coisa da tua vida só te ouvindo. Porque eles muito mais escutam a gente falar do que falam. E o modo de tu chegar, o modo de tu se vestir, de tu se falar, tudo isso é útil para o charlatão. Porque cada elemento desse ele já consegue deduzir uma afirmação. Então, a resposta que ele vai dar pra gente vai depender do que a gente for falar pra ele. Exatamente. Porque, olha, se a pessoa chega, eu tô tendo um problema no meu relacionamento, eu quero saber, assim, alguma coisa, no que vai dar, aí o charlatão vai fazer toda a encenação de ler a bola de cristal, ler as mãos, etc. E o que ele vai dizer? Tô vendo uma terceira pessoa nesse relacionamento. É bem comum, né? E por aí vai. Então, tudo que tu falar é uma arma que tu tá dando pra ti mesmo. Disso daí ele consegue tirar informações que tu nem percebe, que depois ele vai falar e tu vai concordar, porque então, tu mesmo ajudou. Chega lá e fala, olha, eu venho aqui, né, fazer, mas eu quero que você me diga o que eu quero. Foi o que eu fiz num terreiro de Umbanda. Foi? Eu fui no terreiro de um amigo meu, ex-amigo, né? Ele é espírita
E eu cheguei a debater com ele, eu tentei dar uma explicação racional para ele sobre essas coisas. E aí, como ele era fanático, ele, não, eu vou te trazer aqui no terreiro, tem um pai de santo que quando ele incorpora, ele adivinha tudo. Eu vou. Eu fui, né? Desafiei. Poderia adivinhar por hiperestesia. Só que todos os fenômenos parapsicológicos são espontâneos, incontroláveis. Ninguém controla o fenômeno parapsicológico. Acontece quando o inconsciente quer. Então, aquela pessoa que fala que adivinha quando quer, faz quando quer, truque. Já começa por aí. Então, se ele adivinha tudo em toda a sessão, é truque. Fui lá, convicto. Gravei, tá no meu YouTube o áudio. E aí, tá, incorporou uns e outros lá. Aí quando chegou no tal do Exu João da Mata, aí o meu colega falou que era ele. Aí eu pensei, bom, se ele adivinha tudo, vou começar a dar respostas erradas. Será que ele vai adivinhar mesmo? Legal. E aí tudo que ele me perguntava, eu dava uma resposta errada. Aí no final da sessão, quando ele não estava mais incorporado, porque a incorporação não é possível, é o transe. Quando ele saiu do transe hipnótico, se realmente estava em transe, né? Que ele poderia também estar só fingindo, que é muito comum o pai de santo, quando ele não entra em transe, ele finge que está em transe, recebendo alguma entidade. E muitos pais de santos que já saíram de terreiro também afirmam isso, que quando eles não conseguem, eles fingem. E aí, enfim, sendo transe ou não, a colega foi lá com ele, né? E aí eu falei, e aí, tu se convenceu? Eu falei, não. Porque se ele realmente adivinhasse, ele ia saber que eu menti em tudo. Caraca. Esse exemplo serve também para pastores que veem visões, que falam a famosa língua dos anjos, aquela... A mesma coisa. Porque Deus, ele não revela mais nada. A revelação terminou. Revelação, ela foi feita em 3 partes, que foi feita pelo Pai, através dos profetas do Antigo Testamento. Depois, a revelação foi feita pelo Filho, em Jesus Cristo, pelos 4 evangelhos. E a parte final foi feita pelo Espírito Santo, que desceu em Pentecoste, nos apóstolos, que se estendeu até a morte do último evangelista, que foi São João, que escreveu o Apocalipse. Então, a revelação terminou aí. Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém acrescenta uma vírgula, nem tira uma vírgula. Então, esses pastores que falam que recebem revelações de Deus, charlatãs. Ou podem adivinhar por hiperestesia, telepatia, fenômenos parapsicológicos, ou fazem leitura fria. Falam coisas que se encaixam na vida de qualquer uma. Até porque, se a pessoa está muito emocionada, até porque estão pregando. Se eles estão pregando, a pessoa está ali chorando, se balançando, eles estão vendo que a pessoa está se identificando com o que ele fala. Então, isso também já é jogada. Usa contra elas. Né? Usa contra ela. Então, ele vai falar, eu tô vendo que tu tá passando por uma situação difícil, tu tá com uma vida financeira difícil, a pessoa que tu ama não te ama. Isso se encaixa na vida de qualquer pessoa. Fizeram o trabalho, entendeu? Por isso não tá dando nada certo na tua vida. Então, eles sabem essa jogada. Então, eu não posso negar que alguma vez pode ter um fenômeno parapsicológico real, mas é espontâneo, é raro. Então, o pastor que faz com regularidade é truque, é leitura fria. E nunca é revelação de Deus. Aprendo, a revelação acabou em Apocalipse. Deus não revela mais nada. Revelação particular não existe. Então, por exemplo, eu vi lá na igreja que um rapaz lá no canto, ele ficou lá incorporado, o pastor foi lá, colocou a mão na cabeça dele. Fala que é demônio. Isso, e aí ele falou que teve uma reunião no inferno, né? Que vinha buscar aquelas almas lá do Rio de Janeiro. Teve aqueles negócios lá. E isso aí, como é que se explica? É até um preconceito, né? Porque a gente tem essa mania. Claro que eu não vou defender bandido, mas a gente tem essa mania de decretar o que não é da nossa conta, né? O cara morreu bandido, tá pro inferno. Mas ele ainda vai ter o julgamento final. Ele vai se como é que eu posso dizer? Ele vai pagar as suas contas com o próprio Deus. Então isso aí já é o bandido de Deus, eu não posso falar nada. Entendeu? Então, escutar essas revelações de que viu as almas dos bandidos tá no inferno. Olha só, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala do inferno o tempo todo.
Agora eu quero que vocês me provem. A pessoa que souber a Bíblia de cabo a rabo, me fala um nome na Bíblia de uma pessoa que esteja no inferno. Não tem nenhum canto. Por que será? Se a Bíblia fala o tempo todo. Se fizer isso, vai pro inferno. Se morrer assim, vai pro inferno. Tanta gente morreu assim, por que a Bíblia não citou um nome? É curioso. É curioso. Pois é. Tem que ler, Nem Judas. Judas traiu o próprio Jesus. Dizem, Foi pro inferno, né? dizem que se suicidar vai pro inferno direto, sem juízo. Onde a Bíblia fala que Judas foi pro inferno? Quando eu era evangélico, era o que mais falava, cara. Que mais antes de tu ser morto, ser assassinado, mas não vai se matar. Porque aí tu não Vai direto pro inferno. tu não vai ter um julgamento justo, tu não vai ter justiça. Cara, aí... Tô te falando, certamente Judas se salvou porque ele se arrependeu. E o suicídio, a gente não pode julgar dessa forma porque o suicídio é um ataque de loucura. Um louco não é responsável pelos seus atos. Então não podemos julgar pelo ato de suicídio. Tu fala a respeito de pessoas esquizofrênicas, tu fala de loucura nesse sentido? Qualquer suicídio. Fala no geral. Porque tirar a própria vida é quando a pessoa já não tem mais o instinto de conservação, que é o instinto mais forte do ser humano. Que é justamente a prudência. Não vou tocar no fogo, porque senão eu me queimo. Não vou atravessar numa rua que o sinal tá aberto, porque senão eu vou morrer. Vou colocar o dedo Então, numa tomada, exatamente. Então, esse é o instinto de conservação que todo ser humano tem, inclusive os animais. Então, a pessoa que chegar ao ponto de passar por cima do instinto de conservação, que é o mais forte, ela não está em si. Ela tá numa situação de loucura. Perdeu os sentidos. Então, qualquer louco não é responsável pelos seus atos. Então, obviamente, ela não pode ser condenada ao inferno por um estado de que ela não é responsável. E até porque após a morte, ela tem o juízo com Deus. Certo. Então, você acredita no inferno e no céu? Sim, o inferno e o céu, eles são dogmas de fé. É obrigação pro católico crer no inferno e no céu. Mas é muito provável que ninguém vai para o inferno. Muito, muito provável. Porque a própria igreja, que já tem 2000 anos de história, todos os hereges, aqueles que mataram católicos por séculos e séculos, Lutero, que fez a reforma, né, que bagunçou muito a igreja, etc., tantas pessoas que foram inimigos para a igreja, sim, que começou lá em 1517, onde começou a primeira igreja evangélica, né? Ele era padre, fez um protesto contra e aí, enfim, começou a bagunça, né? Até ele, a igreja nunca disse que ele está no inferno. E nem ninguém, a igreja nunca disse de nenhum nome. Agora, ela diz quem realmente tá no céu, que são os santos, quando Deus faz algum milagre por intercessão do santo. Porque o milagre é a prova de que essa pessoa está lá na glória. Quando Deus está... Porque a questão do santo, o santo, ele é para colocar de exemplo de cristão. Então, obviamente que a igreja não vai colocar suicidas como exemplo, senão todo mundo vai se matar, né? Então, provavelmente Judas se salvou. Mas não quer dizer que a igreja vai colocar ele como um santo, porque não tem como colocar ele como exemplo de vida, né? Então, não coloca ele como santo, mas não temos autoridade para dizer que ele está no inferno, porque nem a Bíblia, nem a igreja fala isso. Então, o inferno existe, é uma realidade, mas a Bíblia fala que são tantos os que se salvam que possivelmente podem ser todos. Porque o Apocalipse, que é o livro das revelações, é o último livro, ele vai falar que da tribo de Judá são 12 mil, da de Levi são mais de 12, que o total dá 144 mil salvos. Só das tribos de Israel não existia tantas pessoas naquelas tribos daquela época. E depois o João fala, né? Viu uma multidão inumerável de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, de todas as línguas,
uma multidão inumerável que ninguém poderia contar, No céu. que são os salvos. Ou seja, uma multidão que não dá nem para contar, será que todos não vão ser salvos? Então eu poderia passar minha vida toda fazendo coisa errada, matando, e me arrepender no último momento da minha morte e ir pro céu. É possível. Mas seria injusto com as pessoas Com que eu certeza. machuquei, não é? Eu penso da mesma forma. A questão é que qual é o tipo de justiça que tu tá se baseando? Porque a gente se baseia na nossa. Tipo assim, eu machuquei o Lucas. Aham. Mas quando eu morrer, eu me arrependo e tô salva. E ele, não foi injusto eu ter machucado e matado ele, vamos supor? Foi injusto aos nossos olhos, porque quando a gente pega os evangelhos para pegar a justiça de Deus, primeiro que Deus Pai manda Jesus para julgar o mundo. Só que no evangelho de João, Jesus fala: eu não vim para julgar ninguém. Eu vim para que todos tenham vida eterna e vida e abundância. Quando a gente pega as parábolas de Jesus, imagina, ele está com 100 ovelhas, uma se perde. Ele larga 99 para ir atrás da que está perdida. E essa ovelha perdida somos nós que fazemos as coisas erradas. É como se Deus deixasse de lado as pessoas que estão na igreja para pegar a gente que está aqui errado fora. A parábola do filho pródigo, que se encaixa perfeitamente aqui. Eram 2 irmãos. Um fazia tudo certo. E o outro o outro fez tudo errado, pegou o dinheiro, fugiu de casa. Depois, quando ele termina tudo, passa miséria, volta arrependido, o pai faz uma festa. Sim. Aí o filho vem com o teu mesmo argumento. Eu fiz tudo certo, nunca tive uma festa. Como é que o meu irmão que faz tudo errado, gasta o seu dinheiro, volta, o senhor quer fazer uma festa? Sim. Então a gente vê que a justiça de Deus é totalmente diferente com o que a gente está imaginando aqui. Por exemplo, uma vez eu vi um filme que o rapaz estrupou a menina, né? Ela cresceu aquele trauma e um dia ele se arrependeu, foi lá e pediu desculpa pra ela não perdoou. Mas quando ele morreu, ele foi pro céu porque ele se arrependeu, pediu desculpa, mas ela, quando ela morreu, ela não foi, porque ela não perdoou. Eu achei tão injusto. Aos nossos olhos é muito injusto. Mas só que tem uma questão que poderia equilibrar isso, sim, que é o seguinte... do porquê a gente não tem que viver uma vida errada, né? É possível que todos se salvem. Cada um segundo os seus méritos. Entendeu? Questão da individualidade, né? Exatamente. Então, é como se o céu fosse essa água. E aí... vamos dar o exemplo. Nós 3 aqui vamos ser salvos. Mas cada um teve uma vida diferente, etc. Então, eu tenho um copinho de cachaça. Porque eu fiz coisas erradas, então eu tô com esse copinho de cachaça. Você tá com esse copo aqui desse tamanho e ela tá com uma jarra. O céu seria a água. Deus vai preencher a água de nós 3. Mas o meu copo é menor do que o teu e o teu copo é menor do que o dela. Porque eu vivi uma vida mais errada, tu viveu mais ou menos e ela viveu a vida melhor. Então, de acordo com o merecimento... Cada um vai ser salvo segundo os seus méritos. Ou seja, eu ficaria na suíte principal e vocês ficariam nos quartos. Tipo isso. Um ficaria na porta do céu, o outro mais lá na frente. Entendi. De forma simbólica para explicar, né? Maurício, eu e o Lucas, a gente passaria o dia todo conversando com você, porque é muito interessante. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. A gente quer agradecer, né, pela tua presença, por estar aqui com a gente. Eu amei. Eu também, eu espero ter contato, porque eu quero aprender mais. Vamos sim. Com certeza, cara. Tu mostrar pra gente como a parapsicologia... O meu mundo da Laura é um mundo paralelo, assim. A gente nunca tinha ouvido falar, né? A gente pega aqui assunto diferente, né? E tal. Quando ele tocou no assunto, eu fiquei muito interessada. Exatamente, cara. Então a gente agradece literalmente, assim, não só pra gente, pras pessoas que vão te ver, né? Que vão ficar interessados com o assunto aí. Sim. E é isso, cara. Se quiser falar alguma coisa pro teu público aí, fica à vontade. Eu queria mostrar essa minha apostila, não chega a ser um livro oficial, porque o livro eu vou lançar ano que vem, né? Então eu fiz esse livreto aqui, que custa R$25, você pode comprar diretamente comigo.
Vou deixar aqui um para cada um, de Opa, brinde. maravilha. Vocês podem ler à vontade aí, que resume também tudo que eu falei e aprofunda mais um pouco. Eu coloquei algumas imagens ilustrativas e vocês falaram interessante, né? Que eu tava falando exatamente o que tava aí. Parece que tava seguindo o roteiro, né? Eu achei que ele tava assim, tá lendo. É porque eu escrevo muito sobre esse assunto. Então eu meio que conheço a parapsicologia de cor, entendeu? Tanto que eu já escrevi 5 livros que estão ali no forno. Então, ao longo dos anos, eu vou lançando de cada um. Então, esse aqui foi só para dar aquele gostinho de quero mais. Só um aperitivo, né? Só um aperitivo. E ano que vem, eu pretendo lançar o meu primeiro livro oficial, que já tem 200 páginas no meu Word. Cara. Maurício, todos esses 5 livros falam do mesmo tema? Abordam o mesmo tema? Vão variando. O primeiro tema vai ser só sobre os fenômenos de conhecimento, que é a telepatia, hiperestesia, xenoglossia, que é falar línguas estranhas de outros idiomas que a gente não chegou a falar, pantomnésia, a memória do inconsciente, e eu explico também, esse caso eu cito lá o nome que eu esqueci da jovem, entre outros casos famosíssimos. Explico também sobre os casos de Chico Xavier. O segundo livro vai ser só sobre os fenômenos de efeitos físicos. Aí que entra as casas assombradas, o aporte que eu falei aqui, agulhas no corpo, imagens que choram, objetos que pegam fogo, autocombustão, quando a pessoa pega fogo do nada, explode, entre outros, tudo vai nesse segundo tomo. O terceiro livro vai ser sobre curandeirismo, feitiçaria propriamente dita, e vai ser bom. E fenômenos de inédia, que seria aquela pessoa que passa anos sem comer nada e não morre. Eu vou explicar também. E também o fenômeno dos estigmas. Por exemplo, Padre Pio, que tinha as chagas de Cristo, que sangrava. Muitos santos, não só santos, mas outras pessoas também, evangélicos, até ateu, que tiveram estigmas de Cristo, as feridas de Cristo, etc. Entre outras coisas, o caso de Colares, onde apareceram as feridas, né? Então, esses fenômenos que são chamados de efeitos mistos, porque mistura o físico e o psíquico, né? Que é fenômenos que a nossa mente produz no nosso corpo, eu explico nesse terceiro livro. O quarto, eu vou comentar sobre demonologia. Vou falar sobre possessão, que aqui eu falo brevemente no último capítulo. Eu vou explicar muito sobre o que é a possessão na Bíblia, na história da igreja. Vou falar sobre o exorcismo. Vou falar em si sobre a origem do diabo, do demônio, que não é a mesma coisa e as pessoas misturam, né? Satanás, demônio e diabo são 3 coisas diferentes. E aí eu vou explicar separadamente. No quinto livro, eu vou explicar sobre a escatologia, que é o estudo das coisas finais do ser humano. Vou falar sobre a ressurreição, como acontece, sobre o juízo final, purgatório, como vai ser o quinto livro. E o sexto, para encerrar, eu vou falar sobre os verdadeiros milagres, porque até então, tudo que eu vou falando não é milagre. Aí no sexto livro eu vou falar o que são realmente milagres, os verdadeiros fenômenos sobrenaturais que nem a parapsicologia explica. Apesar de você não acreditar na ressurreição... Na reencarnação, Conseguiu 2 fãs aqui. Muito bem, moleque. Vai comprar teus livros. Eu agradeço muito. Em breve, se der, né? Estou aqui de volta à disposição. Com certeza, aí tu já vai estar com os livros aqui em cima para mostrar. Amém. Cada livro a gente faz um tema, Com certeza, pô. Pois é, pessoal. Obrigado pela entrevista. Espero que vocês tenham gostado do assunto, porque foi um assunto interessantíssimo, né, Laura? Com certeza. Então, dê aquele like pra gente, comenta lá e siga o nosso amigo lá para vocês ficarem mais atentos a respeito da parapsicologia. Beijo. Obrigado. Até mais, pessoal.